Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 8 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Esdras 8:1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Esdras 8:2. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Ratus. Esdras 8:3. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Esdras 8:4. Dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Esdras 8:5. Dos filhos de Secanias, o filho de Aziel, e com ele 300 homens. Esdras 8:6. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Esdras 8:7. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Esdras 8:8. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Esdras 8:9. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Esdras 8:10. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Esdras 8:11. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Esdras 8:12. E dos filhos de Azagade, Joanã, o filho de Ractã, e com ele 110 homens. Esdras 8:13. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Esdras 8:14. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras 8:15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Esdras 8:16. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eltanã, Jaribe, Eltanã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Jó e Aribe, e a Eltanã, que eram sábios. Esdras 8:17. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Esdras 8:18. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com ele seus filhos e irmãos, 18. Esdras 8:19. E Arrazabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. Esdras 8:20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Esdras 8:22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros,
para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. Esdras 8, 24. Então separei 12 dos maiores dos sacerdotes, Serebias, Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Esdras 8, 25. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. Esdras 8, 26. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. Esdras 8, 27. E 20 taças de ouro de 1000 dáricos, né? E 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. Glória a Deus, aleluia. Esdras 8, 28. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Esdras 8, 29. Vigiai, pois, e guardai-vos até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Esdras 8, 30. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Esdras 8, 31. E partimos do rio de Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas no caminho. Esdras 8, 32. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Esdras 8, 33. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho de sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Esdras 8, 34. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. Esdras 8, 35. E os transportados que vieram do cativeiro, oferecendo holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifícios pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Esdras 8, 36. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem, então, vamos ver aqui alguns comentários sobre o capítulo 8, que está aqui na Bíblia. Diz assim, 8, de 2 a 14. O grupo que acompanhou Esdras. Uma comparação desta lista com a relação dos primeiros exilados que regressaram revela a repetição de alguns nomes, indicando talvez descendentes daqueles que voltaram cerca de 80 anos antes. Foi uma jornada longa, que diz que cerca de 1.600 quilômetros, e perigosa, atravessando um deserto cheio de bandidos. Mesmo diante de tal perigo, cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças regressaram com Esdras,
Sua chegada salva em Jerusalém é mais uma indicação de que a mão de Deus estava sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Entre os versículos de 21 a 31, diz assim: Esdras foi um líder temente ao Senhor. Em vez de pedir a proteção do rei, decidiu confiar no cuidado de Deus durante a jornada. Antes de o povo partir, Esdras declarou um tempo de jejum e oração. O povo se humilhou diante do Senhor e pediu proteção para si mesmo, seus filhos e seus pertences. Deus se mostrou fiel. E o último comentário que tem com relação ao versículo 35, que diz assim: Os exilados que retornaram do cativeiro são descendentes daqueles que haviam sido levados para a Babilônia depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C., quase 150 anos antes. O regresso desses exilados cumpriu as palavras dos profetas. Eu não tenho lido as referências, né, de cada uma dessas citações aqui. Bem, então, nós encerramos hoje a leitura do capítulo 8 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. E eu tenho aqui um panfletinho que eu encontrei uma vez em uma biblioteca, em cima da mesa de uma biblioteca. Eu realmente não sei quem escreveu, mas se o autor algum dia escutar, né, eu peço licença, né, pelos direitos autorais. Só que eu não posso citar o autor porque não tem o autor. Mas alguém escreveu assim, ó, muito legal, diz assim: a maior necessidade da humanidade. Ele coloca 2 itens. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 2, todos nós fazemos, dizemos ou pensamos coisas que são erradas. Isto é chamado de pecado. Nossos pecados nos separam de Deus. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus é perfeito e santo, e nossos pecados nos separam de Deus para sempre. A Bíblia diz: pois o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. A boa notícia é que há mais de 2000 anos atrás, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus. Ele viveu uma vida sem pecados e morreu na cruz para pagar o preço por nossos pecados. Mas Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Jesus ressuscitou da morte e agora ele vive no céu com Deus, seu Pai. Ele nos oferece o presente da vida eterna, de viver eternamente com Ele no céu, se aceitarmos Ele como nosso Senhor e Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Deus te ama e deseja que você seja seu filho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Você pode escolher e pedir para que Jesus Cristo perdoe seus pecados e entre na sua vida como seu Senhor e Salvador. Se você deseja aceitar Cristo, você pode pedir para Ele ser seu Salvador e Senhor, confessando pela fé, com essa oração: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Obrigado por vir à terra e morrer, para que eu pudesse ter a vida eterna. Por favor, perdoe todos os meus pecados. Agora eu quero Te seguir e Te servir com a minha vida. Por favor, envie o Seu Espírito Santo e dirija os meus passos. Em nome de Jesus, amém. Olha só que coisa linda. Bem, então, só nos resta agradecer pelo privilégio de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas. Enfim, são tantas notícias ruins que nós ouvimos, né? Enfim,
Notícias boas, o Evangelho de Cristo. As boas novas. Bem, então, encerramos hoje o capítulo 8 do livro de Esdras da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.